no dia do ocorrido, pelo que eles contam, né, ele chegou lá e começou a dar, na verdade ela recebeu várias facadas, né, não foi só uma, tanto na parte da barriga, ela teve várias facadas, e nas costas quando ela tentou correr para casa. E esse rapaz que estava junto com ela, ele foi correndo chamar meu pai para poder socorrer ela, mas ela recebeu várias facadas, tanto na barriga, como a faca era de 25 centímetros, então atravessou lá no outro lado, nas costas. E quando ela corre, eu não sei como ela conseguiu correr dele, aí ele golpeava ela por trás, e a última, no caso, ele deu no lado do pescoço. O meu pai diz que quando ele chegou lá, que daí ela caiu na frente de uma casa e a mulher puxou ela para dentro, né? Puxou ela para dentro da garagem. Ele conta que quando ele chegou lá, ela estava gemendo baixinho. E quando ela viu ele assim, ela olhou para ele e acabou morrendo na frente dele. E ele na tentativa, né, como qualquer pai, enfim, né, qualquer pessoa que ama seu filho, botou ela no carro com a sua mãe na tentativa de tentar salvar a vida dela, foi isso? Sim, ele disse que ele só pensou em pegar ela, pegou ela do estado que estava e colocou ela no banco de trás, porque a minha mãe não viu ela, né, com a faca, o meu pai não deixou ela ver, fez ela sentar na frente para não ver, né, como ela estava. E ele falou ele falou que ele não se lembra de como aconteceu o acidente, ele não se lembra nada. Ele falou que ele só foi, ele não sabe se tinha outro carro na frente, ele tentou desviar, ele não sabe, ele não consegue se lembrar dessa parte. Ele sempre, com os que ficavam com ela lá no ponto, relataram que ele sempre ia lá, de manhã lá. Às vezes, teve episódio que ele foi lá e humilhou ela lá, falava um monte de coisa para ela. Mas ele nunca teve coragem porque tinha mais homens, né? Então, ele viu que se ele fizesse alguma coisa com ela, eles iam defender ela. Simara, a gente sabe que a dor da família, ela não tem como medir nesse momento, mas você teve uma iniciativa para ajudar seus pais, porque ficaram com a netinha também, para dar sequência na vida dela agora, e eu gostaria que você contasse para nós, então, a iniciativa que você teve, talvez com a ajuda de familiares, né, das irmãs, o que vocês organizaram para os seus pais? Sim, a gente pensou, porque como o meu pai, o carro dele, ele tinha comprado há 4 meses atrás, né? Então tá todo financiado. E como para ele agora fizesse outro financiamento, ele não conseguiria, né? Ele é aposentado, então ele não conseguiria pagar 2 financiamentos. E o nosso objetivo da vaquinha é arrecadar um valor para que nós possamos quitar o carro que ele bateu, né? E tentar dar a entrada de outro carro, né? Porque como agora vai ficar com a bebê, então não tem como andar de moto, né? Então a gente fez isso para poder quitar o carro que ele está devendo e dar entrada em outro carro para eles poderem se locomover com ela, né? Você colocou como meta lá na vaquinha angariar cerca de 40 mil reais, é isso? Seria o valor interessante, então, para poder retomar essa questão, a vida na questão financeira. Isso. Esse valor, no caso, é para quitar o carro e se a gente conseguir chegar a esse valor para poder, pelo menos, sobrar um pouquinho para a gente poder dar entrada de outro, né? Mas eu gostaria só de fazer mais uma pergunta. Você falou que a filha está com os seus pais, né? Ela tem pedido da mãe, tem pedido do pai, como tem sido isso também? O que a sua família te relata? Porque ela é uma criança ainda, então esse entendimento de tudo que aconteceu. Sim, na sexta-feira, ela pedia muito da mãe dela, muito. Ela passou a noite chamando a mãe dela e ninguém falou nada, né? Tanto é que ela não viu a mãe dela, né, morta no caixão. A gente preferiu não levar ela porque, como a mãe dela estava muito machucado o rosto, né, ele acabou meio que desfigurando o rosto dela. Então, para que ela não tivesse essa imagem
feia da mãe dela, né? Que ela ficasse com apenas as imagens boas. Já parece que aí no sábado à tarde, quando ela veio junto com nós, parece que apagou da memória dela. Ela não chama a mãe dela como tanto ela chamava. Ela fala da mãe dela, sim. Ela fala que a mãe dela não estava lá. Ela fala assim. E agora, aos pouquinhos, a minha mãe e meu pai, quando ela toca no assunto, eles falam que ela virou uma estrelinha, assim, ela não tá mais tanto perguntando. E do pai dela, quando ela toca no nome do pai dela, é desviada a conversa e não é tocado no assunto do pai dela. E agora, a gente sabe que ele foi preso, então vocês também entregaram nas mãos de Deus e entregaram nas mãos da justiça dos homens aqui na Terra, é isso que você espera a partir de agora. Sim, é que agora a justiça seja feita, né? A gente ficou mais leve quando a gente soube na prisão dele, porque o nosso medo era que ele fosse atrás dela, né, para querer roubar ela, sequestrar ela, né? E a gente quando soube que ele foi preso, deu um alívio até de deixar eles sozinhos lá, né? Mas que se Deus quiser vai ser feita a justiça e ele vai ser condenado, é o que a gente espera, né? Ele pensava, como que eu vou carregar ela de moto? Não tem como, né? Então a gente agradece muito vocês, a família agradece vocês. E a gente tá aqui, né? É uma dor que a gente não. Eu nunca tinha perdido ninguém. Eu sempre dizia que eu nunca ia em velório porque eu nunca gostei de ver morto. Para mim, morto é o fim de tudo, né? E ver minha irmã naquele estado, saber que foi de modo muito cruel, foi muito triste. E como eu tô grávida, então, às vezes essa semana eu paro, fico pensando e choro sem pensando, né, que ela não vai poder ver meu filho, que ela não vai Natal, ela não vai estar mais. E agora eu vou entender o porquê do Dia dos Finados, né? Que antes a gente pensava, mas por que eles vão levar flor pros mortos, né? Agora eu sei por quê.